você já... o Henrique, o Fusilli tem condições de jogo. E o que você acha desse problema do São Paulo não ter jogado na quinta-feira e o Santos ter jogado na Bolívia? Se isso, de alguma maneira, pode prejudicar o futebol do Santos ou pelo período que o Santos já teve de descanso não vai ter problema nenhum? Bom, o que eu acho é que em relação ao time, a gente tem um tempo ainda para esperar esses jogadores que a gente está no departamento médico. E, então não tem uma definição ainda, né, do departamento médico. Em relação ao São Paulo, eu acho que o que aconteceu foi coisa de bom senso, né, porque não tinha a mínima condições de ter jogo naquele campo, né, era um risco muito grande para os dois times. E também interessava para os dois times não jogarem, né, porque eles têm compromisso no fim de semana. Então, uma coisa que foi acertada, né, a anulação, e ainda mais tinha data para fazer isso. Então, é uma coisa normal. O desgaste nosso é grande, não é só questão de jogo. A gente jogou e viajou, que é complicado. Essa vez foi pior que a outra vez, não sei porquê, mas muitos passaram mal depois do jogo. Eu mesmo também tive problema que eu nunca tenho, dor de cabeça e tudo. Muitos passaram mal. Então, não é fácil. A viagem também é complicada de volta, mas a gente com certeza tem que descansar esses dias, fazer nosso melhor. Com certeza o São Paulo não está com mais tempo de preparação, mas às vezes nem isso não faz a diferença, né? Então mas com certeza para a gente jogar, o importante era não ter jogado nessa quarta-feira, porque a gente não estava preparado para isso, né? E a gente teve que fazer uma viagem dura e desgaste grande, porque não é fácil jogar na altitude, mas está marcado, a gente tem que jogar. Muricy, se a gente for analisar hoje, o São Paulo e o Santos, os considerados grandes, foram que chegaram até a final. E você acha que essa questão do cansaço, se a gente for pensar nas duas equipes, é a principal desvantagem do Santos? Você acredita que é nisso que o São Paulo vai vir para cima de vocês, contando com esse cansaço? Eles estão melhor preparados, teve mais tempo de preparação, não viajaram, né? Porque, volto a repetir, não é só o jogo, é o estresse da viagem, é o avião, que é complicado, todas essas coisas, né? Faz a diferença, né? Mas agora são decisões, às vezes existe a superação, você consegue fazer os jogadores pensarem no que nós fizemos ano passado. Então a gente espera que não faça tanta diferença, não. Agora, Muricy, ainda sobre o fator superação que você colocou neste momento. Você acha que, pelo fato de ser um jogo decisivo, o famoso mata, o vencedor estará na final, isso fará com que o grupo do Santos se supere? Por isso, o fator superação pode ser importantíssimo neste momento? Mas todos os times são assim, né? O fator decisivo, os jogos decisivos são... Todos os times têm esse lado de superação, o nosso time também, o ano passado jogou assim também. Às vezes mais cansado do que nós estamos agora, e a gente reagiu bem. Então a palavra é de superação mesmo, os jogadores estão conscientes disso, do que é importante para a gente passar esse jogo. Então a gente espera que realmente a gente se supere bastante. Muricy, você lembra o ano que você trabalhou no Guarani? Você lembra? Guarani? Foi em 97. Jogou derby lá? Quando eu saí do... Não joguei, porque não sei, acho que a gente estava disputando o campeonato, rapaz, não sei, rapaz, foi tanto tempo já. Mas não joguei o derby, não. Joguei contra o São Paulo, isso eu lembro, mas derby eu não lembro, não. Porque o Gilson Kleina falou o seguinte, quem sair do derby é campeão paulista, porque quem sair do derby vai sair muito forte. A gente sabe que o clássico em Campinas é realmente de muita rivalidade. Você acha que ele deu uma exagerada aí, não? Não, acho que não, porque... O Guarani e a Ponte estão jogando bem, estão chegando na fase final da competição muito fortes. Isso aí, o futebol faz a diferença, a confiança é tudo no futebol. Então acho que não exagerou, não. Pode acontecer porque nós tivemos dificuldade lá para ganhar deles, o Palmeiras foi lá e perdeu, acho que 2 vezes, né? Então a Ponte também é complicada. Então acho que não foi exagero, não. Muricy, o exemplo do ano passado pode ser utilizado nesse ano com seus jogadores? Porque na semifinal do estadual ano passado, a mesma situação, né? O Santos enfrentou o São Paulo no Morumbi, com essa desvantagem de jogar fora de casa, e naquela oportunidade não tinha antes, mas depois uma viagem complicada para o México, um jogo na altitude, e o Santos superou tudo isso, venceu o São Paulo e embalou para conseguir os 2 títulos na temporada passada. Pode ser um exemplo para domingo?
É outra situação, outro campeonato, outros jogadores, mas a gente tem que jogar, tem que se superar, não tem outra palavra. O que foi bom no passado é que impulsionou a gente para a Libertadores, essa competição. Então a gente ficou muito forte e acabou vindo a Libertadores na sequência. Mas não tem assim, muda muito, né, do ano passado para agora. Muricy, você sabe quando o Santos foi tricampeão do Paulista? A última vez? Não lembro, realmente não lembro. Acho que deve ter sido muito tempo, né? Foi em 69. E eu te pergunto isso porque ano passado você quebrou esse jejum de Libertadores, eram 48 anos, agora 43 anos depois o Santos pode voltar a ser tricampeão. Você acha que você tem sido um técnico predestinado a quebrar marcas aqui no Santos? Eu sou bom pra tri, hein, meu? Tem até um Muritri aí, que é uma pessoa que acompanha a minha carreira aí. Não sei, cara. Aconteceu isso no São Paulo, né? Uma coisa dificílima, de 3 títulos seguidos com o mesmo técnico, né? Claro que não é o caso aqui, né? Mas pode ser. A gente na vida, às vezes, a gente é escolhido para certas coisas, né? Se a gente tem merecimento disso, né? Como tudo, como profissional, como pessoa que conta muito, eu acho que o homem lá em cima não dá para ninguém as coisas de graça, não. Então, tomara que aconteça isso. É mais uma coisa importante na minha carreira, né? E a gente vive dessas coisas complicadas, difíceis de acontecer. E a gente espera que vou trabalhar para isso. Muricy, você deve ter acompanhado, né? Hoje foi oficializado que o Guardiola não segue mais no Barcelona, né? Você foi o único técnico brasileiro a enfrentá-lo, né, na final do Mundial de Clubes. Hoje, vendo, né, todo o trabalho de 4 anos do Guardiola, né, você que se diz aí um acompanhador de futebol europeu, de futebol num todo, né? Você acredita que ele mudou um pouco o estilo do futebol jogado ultimamente? Influencia diretamente aí também na posição de novos treinadores? Você diz até que também influencia um pouco, né, nesse esquema de posse de bola do Santos atual. De que forma, que legado que deixa esse Barcelona do Guardiola? Bom, o Barcelona já tem um jeito de jogar há algum tempo, né? Já antes do Guardiola jogava dessa maneira, né? Com um esquema diferente, posse de bola diferente. Sempre jogou assim, né? Mas com certeza a grande diferença do Barcelona das outras vezes com o Guardiola é o número de títulos, que é uma coisa muito grande, mesmo com o time que tem, não importa, né? É muito difícil um técnico atingir o número de títulos que ele atingiu. Então, realmente é impressionante sua marca. É de se estranhar, né, na Europa, de treinador sair assim, porque são só 4 anos, né? Mas, às vezes, o cara quer se renovar, quer procurar outros desafios, sei lá. A gente meio que não entendeu muito a saída dele, porque na Europa o treinador ficar 10 anos, sei lá, 12 anos, é normal, né? Mas ele contribuiu bastante com o futebol, porque é futebol bonito, futebol para frente, futebol de gols, de variações táticas, né? Quebrando muitas coisas de que as pessoas pensam de futebol, ou seja, fazendo coisas que eram antigas, mas que hoje funcionava. Então, realmente, deixou realmente um legado importante para todos nós que somos técnicos e para o futebol, né? Oxalá que o Barcelona continue com essa escola. Me parece que o que o técnico está assumindo é do Barcelona e se for do Barcelona deve continuar a mesma escola. E uma outra possibilidade que foi acenada também, né, que a gente muitos pedidos, né, em redes sociais do Guardiola, por exemplo, assumir uma seleção brasileira. Você acha plausível o Guardiola de repente em algum time brasileiro, numa seleção brasileira? E que nota você daria hoje para o Guardiola, para o trabalho dele? Eu acho que não existe a possibilidade, sim, porque você trabalhar quando a seleção brasileira se ajunta os melhores do mundo também. É um time fantástico nosso. A gente não pode desprezar, não. É claro que a gente tem que ter um pouco de paciência, mas eu acho que o Brasil vai chegar forte em 2014, né? Claro que existe um projeto para isso, né? Que é o Mano que vai conduzir até 2014.
Mas é um treinador realmente que o futebol que ele faz o time dele praticar chama atenção então e nós admiramos muito, eu acho, né? No meu caso, né? Tive a felicidade de encontrar ele, de trabalhar contra ele e vi que realmente é um grande treinador. Então, eu acho que é um treinador muito valorizado, né? Acho que várias seleções vão querer o trabalho dele, né? Mas no momento o Brasil está com um treinador e deve ir, com certeza, como foi planejado até 2014. São Paulo e Santos têm os melhores ataques do Paulistão. E no primeiro jogo saíram muitos gols. Vai ser novamente um jogo de muitos gols? Pelo desenho dos times, parece que sim, né? Porque não são times que jogam fechados, né? São times que o forte é do meio campo realmente para frente, atacam demais. Então pode ser realmente que seja outro grande clássico. Tomara que seja dessa maneira. Muricy, o Neymar se queixou na partida contra o Bolívar, gripe, dores de cabeça. Queria saber como é que ele está agora, se você acha que ele pode ser um antídoto contra o São Paulo por conta da maratona de jogos. Os exames que foram feitos hoje nos jogadores, que a gente sempre faz pós-jogo, estavam muito bem, os jogadores todos, tanto é que o Neymar e Ganso pediram para treinar um pouco, né? Então se recuperaram bem. O problema de dor de cabeça na altitude é normal. Não só ele, vários passaram mal, volto a repetir. Nós também, da comissão técnica, nunca tinha acontecido comigo, também passamos mal, porque é uma coisa realmente complicada demais. Não foi só ele que passou mal, não. Mas dor de cabeça é natural na altitude, não tem como isso aí a gente fugir. Mas ele está recuperado, tanto é que treinou, né? Tá descansado já, está inteiro já para o jogo. Claro que com certeza é uma força nossa. Você acha que ele pode ser um antídoto contra o São Paulo? É um jogador diferente, né? Que todo jogo com certeza faz a diferença. Muricy, depois que o José Maria Marinho assumiu a presidência da CBF, parece que é inegável que a relação da CBF com o São Paulo melhorou bastante. E se você pensar, um cartola que já jogou no clube, tem uma amizade, tem uma relação pessoal próxima com a cúpula São Paulina lá. Se você pensar que o jogo de ontem, pelo regulamento da Copa do Brasil, deveria ser jogado hoje, e a CBF preferiu adiar para a semana que vem, alegando uma questão de bom senso, que você já afirmou que concorda com essa alegação da CBF. Porém, houve esse adiamento. Tenho duas perguntas para você. Primeiro, se você concorda que a relação do São Paulo com a CBF realmente melhorou, com o José Maria Marinho lá no comando da entidade. E a segunda pergunta é se você acha que esse tipo de relação fora dos campos pode ter alguma influência no jogo jogado dentro de campo. Bom, é uma coisa natural. Por exemplo, a gente também tem uma boa relação com o senhor Marinho, por exemplo. Ele nos acompanhou no fim do ano no Japão. Eu conheço já desde o tempo de São Paulo, também conheço ele. Então, é uma coisa natural que ele tem amizade com as pessoas de São Paulo, como tem com o do Santos, como tem com o do Corinthians, porque ele é de São Paulo, né? Isso é uma coisa natural. Mas eu não acho que... Eu acho que foi um bom senso em relação a ontem. Não tem como jogar sexta-feira. Não tem como ter um jogo na sexta-feira na Copa do Brasil e ter uma decisão no domingo, nem a Ponte nem o São Paulo. Então, foi questão de bom senso, questão que tiveram datas para fazer isso. E o campo realmente estava um absurdo, a gente tem que concordar. Se nós estivéssemos no mesmo lugar, também a gente faria o mesmo. Então, não acho que... Não houve ajuda de ninguém. Houve um acordo entre as duas partes e eu acho que fizeram o correto. Muricy, a informação não é minha, né? Então vou até perguntar para você. Dizem que o Ibson pode acertar com o Flamengo. Queria saber o que tem de verdade nisso daí. E se for verdade realmente que existe essa conversa, se você aceitaria liberar o jogador? Realmente existe uma conversa, porque é um sonho do Flamengo, né? Há muito tempo, né? Só que a gente está no meio de uma competição importante, que é o Paulista e a Libertadores, e vamos deixar para depois da Libertadores para conversar sobre isso. Muricy, por favor. O time do São Paulo é muito diferente, né, do ano passado, da semifinal do ano passado para esse ano, um time que conseguiu vencer vocês. Queria saber o que você pode falar desse time de São Paulo que vocês vão enfrentar. E a relação do jogo na Bolívia, que teve hostilidade e tal, os jogadores ficaram muito mordidos, né? O Neymar chegou a falar assim, vai ter volta no Santos. A gente sempre fala assim, um jogo depois do outro. Os jogadores já estão muito acostumados, né? Apesar da juventude dos jogadores, eles são jogadores já com muita experiência. Eles conseguem separar bem o confronto desse domingo de semifinal do Campeonato Paulista para um confronto
de certa forma, importante da Libertadores no meio da semana que vem? Eu acho que todo jogo é importante, então não tem como. O próximo jogo importante nosso é o São Paulo, então não dá para pensar no Bolívar agora. A gente tem que pensar, e eles sabem disso, sempre é o próximo jogo. Então é uma coisa natural na vida do jogador, porque eles jogam toda hora, né? Não tem assim uma programação. Joga todo dia, então e joga competições diferentes. Então o jogador brasileiro está acostumado com esse tipo de coisa, não é novidade para eles, né? E para nós, mais ainda, porque a gente tem uma experiência. Ano passado foi assim o tempo todo. Então a gente não é surpresa, porque o calendário já está pronto há algum tempo, a gente não pode estar reclamando disso, né? A gente só pede de vez em quando para um jogo ou outro, que nós pedimos, por exemplo, essa semana, mas não teve como, né? De mudar a data, mas os jogadores estão acostumados com isso, não vejo uma coisa diferente não. Em relação a que estão mordidos, é uma coisa natural, porque a gente foi um pouco hostilizado, somente no jogo, né? Deram muito pontapé, e aí tiraram coisas, né? Coisas que é desagradáveis, que eu acho que não é do futebol, e aí aquelas coisas de escudo, que é horrível, né? Alguém está te protegendo de quê, pô? Então, é uma coisa, é um absurdo. Em toda a Conmebol acontece a mesma coisa, em todos os lugares, não é só em La Paz. E a Conmebol não resolve nunca uma coisa. Ano passado aconteceu igual, a gente contra o Cerro, né? Mas isso fica fora do campo. A gente tem que jogar com a cabeça para ganhar o jogo, que é importante, não adianta. O troco é dentro da bola. Volto a repetir, o nosso time não sabe guerrear, isso não é uma guerra, é jogo, e os jogadores têm que saber que nós temos que fazer a diferença dentro do campo. Mas o nosso pensamento agora não é o Bolívar, já passou isso daí, agora é o São Paulo, e os jogadores estão acostumados com isso. De São Paulo mudou muito, né? Mudou todo esse tempo, contrataram demais, né? Investiram muito. É um excelente time, como sempre, briga por títulos, e o São Paulo, como sempre, é um time perigoso, um time que é muito forte sempre. Muricy, falando sobre o São Paulo, você foi técnico do São Paulo, o Leão também do Santos, ganharam títulos nos dois clubes, enfim, eu queria saber de você se isso dá alguma vantagem, o fato de ter vivido um ambiente dentro do clube na hora de decidir agora. Não acho que dá vantagem, não, porque é outros jogadores, é outro campeonato. Os times todos se conhecem, a gente conhece como eles jogam, eles também a gente, então isso não tem assim uma diferença tão grande, não faz uma diferença tão grande de um técnico ter trabalhado no outro clube. Oi, tudo bem? 2012 é um ano muito especial para Santos, centenário, quer ganhar Paulista, Libertadores, mas você tem Neymar. Como é ser técnico de um time que tem Neymar? Bom, eu acho que é importante porque você tem um jogador que faz a diferença, né? Hoje no futebol está muito igual os times se estudam demais, os times se preocupam muito com o que o adversário vai fazer. E aí os jogos são muito iguais, porque não tem muita diferença entre os times. Mas quando você tem um jogador como o Neymar, então você sempre tem a esperança que ele a qualquer momento pode quebrar tudo isso. Pode ser o diferencial de um jogo. Então isso é a tranquilidade de ter um jogador como o Neymar, ou como tem o Barcelona, ter um Messi, né? Tem um jogador que a qualquer momento pode fazer um jogo ficar diferente, né? Então é isso que dá tranquilidade para um técnico. Ô Muricy, a escalação do Paulo César Oliveira, o juiz, que é um juiz que tem um histórico, que os santistas reclamam muito, acho que ele prejudica, te preocupa ou não? Não me preocupa. Não me preocupa, porque eu acredito muito no ser humano, no lado correto do ser humano. E eles têm, eu acho que os dois irmãos realmente são acima da média nesse sentido. Eu acho que a arbitragem, nesse sentido, não preocupa em relação ao nível da pessoa. Errar, acontece que erra. Eu realmente não acompanhei esse tempo que ele apitou jogos do Santos, mas acompanho o futebol há algum tempo. Então, pode errar como qualquer outro erra, né? Mas em São Paulo eu não vejo assim uma coisa... A gente não precisa desconfiar de ninguém deles, porque são pessoas que a gente percebe que são corretos, não se vê ninguém desses árbitros se meter em coisas ruins. Agora, erro, isso é uma coisa que acontece em todo lugar.
não gosto de estar discutindo arbitragem, mas o que eu posso falar só do caráter dessas pessoas, que são realmente acima da média. Muricy, todas as grandes equipes do futebol europeu, de um modo geral, elas buscam títulos e sempre querem ter treinadores que vão atrás desses títulos. A saída do Guardiola pode abrir uma possibilidade, por exemplo, do Real Madrid ou do Barcelona olhar para o Brasil e falar, pô, lá no Brasil tem um treinador que está fazendo um trabalho maravilhoso, ganhou vários títulos, é vencedor por todos os lugares que passa. Será que esse treinador não poderia vir aqui dirigir o Barcelona? Passa pela sua cabeça que a diretoria do Barcelona poderia vir atrás de você para contratá-lo? Não, nunca passou pela minha cabeça, porque o meu tempo de contrato com o Santos é um bom tempo. Claro que é um aprendizado você trabalhar na Europa, porque é uma coisa totalmente diferente do nosso país, né? Uma coisa muito mais organizada, a gente tem que saber disso, são muito mais organizados, a estrutura realmente é diferente, os campeonatos que eles jogam realmente são muito diferentes dos nossos estádios, por exemplo, os estádios dos sul-americanos. Então, seria realmente uma coisa importante para a carreira de qualquer um, né? Mas a gente percebe que o Barcelona tem uma escola de como se joga futebol e eles têm treinadores realmente que estão lá há algum tempo então eu acho difícil, né, um brasileiro dirigir. Mas no futebol tudo pode acontecer, mas eu acho que é difícil porque não foram brasileiros que foram para a Europa, não foram tão bem, então por isso que eles procuram jogar os treinadores da Europa. Muricy, aqui atrás, você não podendo contar com o Juan, pode ter alguma surpresa no esquema tático, ou o Léo substituto imediato? E queria saber se muda alguma coisa também para a sua visão do jogo, sem o Luiz Fabiano do outro lado. Não, eu acho que são jogadores importantes. O Léo agora também está voltando, é um jogador que tem uma história no clube, está bem, demorou um pouco para recuperar, uma coisa natural, porque a gente queria deixar ele em ordem para depois jogar. Então é um jogador importante, deve jogar. Em relação a Luiz Fabiano, faz falta não só para o São Paulo, faz falta para qualquer time, porque no momento que ele se recuperou das contusões que ele teve no começo, e aí entrou em forma, e é complicado. Aí é um jogador fortíssimo, um dos melhores da posição, não do país, do mundo, porque sabe o que faz dentro da área, é muito técnico, então faz falta não só para o São Paulo, mas qualquer time, né? Mas o São Paulo tem um elenco realmente impressionante, é um dos melhores do país e faz falta, mas tem jogadores importantes que vão entrar.